A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Marta do canal A Voz que Clama no Deserto. Deixa o seu joinha, deixa seu pedido de oração. Uma reflexão poderosa de 5 pão e 2 peixinhos. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Compartilhe essa oração com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que Deus vai fazer com pouco, Ele vai fazer com que você venha ter muito, porque Deus, Ele não precisa de muito para te honrar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisa de pouca coisa para fazer você ser vencedor, pouca coisa para te honrar. E as pessoas muitas vezes não entendem, porque Jesus, Ele quer que nós sejamos humildes na presença dEle. Até para pedir, nós temos que ter humildade, porque Deus não é obrigado a nos dar nada. Ele dá porque Ele é misericordioso. Às vezes você acha que Deus ele tem a obrigação de te ajudar, Ele tem a obrigação de te sustentar no meio. Ele não tem isso. Se Ele ajudar, Ele é Deus, e se Ele não te ajudar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então você precisa entender que Deus ele não vai mudar a forma dele de trabalhar só para te agradar. Essa reflexão é uma reflexão forte e poderosa. Quem entender ela vai abrir os olhos e vai ficar esperto, porque Deus ele não precisa de você para falar do amor dele. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser falar, Deus pega outra pessoa e coloca para falar no seu lugar. É isso que nós precisamos entender. Aí tem pessoas, várias pessoas, pensa assim: se eu não cantar, a glória de Deus não desce. Se eu não pregar, a glória de Deus não desce. Meu irmão, para com isso, minha irmã, para com isso. Eu vou te falar uma coisa: se você cantar, a glória de Deus desce. Se você não cantar, a glória de Deus desce do mesmo jeito. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Deus não precisa nem de mim e nem de você. Você sabe quem que precisa? É nós que precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? É eu e você que precisa de Deus. Deus não precisa de nós, não. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele não te deu, é porque Ele sabe que vai te dar problema lá na frente. Se Ele não abriu a porta para você, essa porta que você quer de qualquer jeito, é porque Ele sabe que vai te dar problema. Quando Ele estava ali com aquela multidão de gente e os discípulos, falou: Senhor, essa multidão está aqui, já tem dias conosco e eles estão com fome, como que nós vamos fazer? Ele simplesmente diz: procura alguma coisa aí e traz até a mim. E ele achou ali um menino que estava com os 5 pão e 2 peixinhos. Deus, Ele não quer que você seja grande. Ele quer que você seja pequeno para Ele ser grande na sua vida. É isso que você tem que entender. Se você continuar com essa soberba, com esse egoísmo, com essa ignorância, achando que você é a mulher, achando que você é o cara, achando que você é a bola da vez, meu irmão, pede para Deus o espírito da mansidão, o espírito da humildade. Pede para Deus te dar. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo.
Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, mas se Deus quiser te abater, ai, ai, misericórdia, se Deus quiser te abater. Ninguém segura a mão de Deus. Você viu o Covid como que foi? Todos tiveram, todo o mundo, o Brasil, a nação inteira da terra teve que se curvar diante de Deus. Muitos colocaram desculpa em outras pessoas, mas muitos sabiam que era a própria mão de Deus na terra, para mostrar para nós que Ele tem poder para parar a terra. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Eu sei que Deus, Ele é perfeito. Eu sei que Deus, Ele não vai fazer nada para nos prejudicar, nada. Nada para Ele. Se Ele não te deu é porque não ia dar certo. Porque senão Ele tinha te dado. Deus, Ele não vai te dar uma coisa que pode te causar problema amanhã. Deus, Ele dá uma coisa para nós, qualquer coisa que Ele der, Ele te dá um carro, e esse carro vai ser para você bênção. Deus, Ele não te dá um carro para te dar problema. Se você ganhou um carro, se você comprou um carro e foi presente de Deus e está te dando problema, não foi presente de Deus, porque Deus não te dá isso. Deus, Ele te dá uma coisa para te honrar. Você viu, ó, Deus pegou José, tirou José do meio da parentela, né? Os irmãos de José, as pessoas falam assim, eles eram ruins. Não, eles não eram ruins. Deus usou a família de José para fazer com que José virasse governador do Egito. É assim que Deus faz. Deus usou a família dele, porque a única coisa que Deus ia fazer, Deus queria era honrar José. Mas Deus não queria honrar José lá no meio dos parentes dele, dos irmãos dele. Deus queria honrar José, Deus queria dar dupla honra para José. E por isso que José passou por toda aquela tribulação. Abraão, para ser o pai da fé, ele passou por uma tribulação muito grande. A mulher dele não podia ter filho. E aí ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque aquela acusação, aquela opressão, o povo falando, por que você não tem filho? Quem que vai herdar? Que não sei o quê. Então, Deus, Ele honra na hora certa. Quando foi na hora certa, Deus deu o filho para Abraão. Deus, Ele pegou Abraão, Ele colocou Abraão como pai de uma grande nação. Deus não quer te dar uma bênção pequena, porque você tem que aprender a olhar o tamanho do Deus que você serve. O tamanho do Deus que você serve, você vai ver o tamanho da bênção que você pode pedir. Porque se você servisse um Deus pequeno, você podia pedir uma bênção pequena. Mas você serve um Deus grande, um Deus que é dono do céu e da terra. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Mas para você ter essa bênção, você precisa se humilhar diante dEle. Não é se humilhar diante do homem, não. Se humilhar diante do homem por causa de um serviço, por causa de um dinheiro, por causa de um amor. O seu amor tem que ser eterno, é para Deus. Entendeu? Tem mulheres que ficam se humilhando por causa do amor de um homem. Minha filha, se você se humilhar diante de Deus, pelo amor de Deus, Ele vai te dar esse homem transformado. O que nós precisamos entender é isso, que Deus, Ele não quer te dar uma coisa que está no seu alcance. Ele quer te dar uma coisa que vai além do seu alcance. Aí a pessoa fica ali pedindo, Senhor, me dá um carrinho, nem que seja usado. Misericórdia, Deus não quer te dar carrinho usado, não. Deus quer te dar um carro bom, Deus quer te dar uma casa boa. A única coisa que Deus quer que você faça é que você obedeça a Ele. A única coisa que Deus quer que você faça na terra, que você seja fiel a Ele, que você adore somente a Ele. E tem pessoas que fica
com a mente confusa, o Satanás entra na mente da pessoa e a pessoa pega e fica e arruma outros deuses para eles adorar, arruma outros deuses para eles glorificar. E aí Deus ficou olhando na de cima. Porque se você não honrar a Deus, Deus vai arrumar quem honra Ele. Ninguém na terra é a última bolacha do pacote, ninguém. Tem gente também que vai para a igreja, chega na igreja hoje, se converteu hoje, aí ficou sabendo que Deus cura, salva, liberta e prospera e abençoa e muda a história. Então eu vou para esse Deus, eu vou. Ele vai mudar minha vida? Vai mudar. Então eu vou. Mas amanhã eu quero que minha vida esteja mudada. Que jeito? Abraão esperou tantos anos. José esperou tantos anos. Por que agora você vai ter que ser abençoado? Você está achando que as bênçãos de Deus é igual o Nissimi hoje, que fica pronto em 5 minutos? Que isso, meu irmão? Tenha paciência. Tenha maturidade. Ei, aprende a se esperar em Deus. Aprende a ter paciência nas coisas de Deus. Deus não quer te dar uma coisa que vai ser instantânea, não, igual o Nissimi hoje, não. Deus quer te dar algo para a eternidade. Deus quer te dar algo para mudar a sua história para a eternidade. Preste bem atenção, para a eternidade. Ele quer te dar para sempre. Ele te deu o casamento. Esse casamento pode dar alguns probleminhas, mas ele deu para a eternidade. O seu casamento você tem que orar por ele. Ao invés de falar para os outros, você ora para o seu casamento. Ora para o seu casamento. Ora para os seus filhos, ora para a sua família. Antes de você ganhar qualquer um lá fora, ganha a sua parentela para dentro da igreja. Antes de você pregar para alguém lá fora, prega para a sua família. Ou então ora para Deus enviar alguém para pregar para a sua família. Eu não sei como é que você comportou no passado, que às vezes a sua família não acredita em você. Mas uma coisa eu te digo, aprende a obedecer. Às vezes você foi tão errado lá no passado e hoje você passou para ser crente, mas hoje você quer ser crente demais. Você quer ser certo demais. Você acha defeito em tudo. Você acha problema em tudo. E Deus não quer que você seja assim, porque quando você era errado, ninguém te julgou. Agora porque você está na igreja, você está certo, está vestindo um paletózinho, uma gravata, um vestido comprido, tampando as pernas. Hoje você quer ser crente, mas quando você vê uma mulher com uma roupa curta, você desfaz dela. Quando você vê um homem com tatuagem, sem camisa, você desfaz dele. Mas você também já foi daquele jeito lá no passado. Você também já fez aquilo no passado, já usou o short curto. Já ficou sem camisa. Já ficou no bar bebendo. Às vezes fez coisa até pior do que aquele outro está fazendo. Mas você quer ser o juiz, você quer ser o promotor, você quer julgar os outros. Essa parte cabe a Deus. Essa parte não é você quem faz, é Deus. É Deus que vai julgar a pessoa. A única coisa que você pode fazer por ela é orar por ela. É colocar o seu joelho no chão e orar pela pessoa. Para que o Espírito Santo de Deus, que convence nós do pecado, que convence nós do erro, vai lá e convence aquela pessoa que ela está errada. É isso. É isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você fique falando do seu próximo. Deus não quer que você fique falando do seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Não, Deus não quer isso. Às vezes no passado você fez muito pior do que ele. Deus hoje ele quer que você olhe para essa pessoa que é um pobre pecador, é um miserável, é um pecador. Deus só quer que você ore por ele. Porque Deus ama o pecador, Deus só não ama o pecado. Então tem pessoas que se convertem, tem mulheres que se convertem, meu Deus do céu, mas não gosta nem de conversar com a outra mulher. Ah, mas por que você não conversa com fulano? Não, ela tem a vida toda errada, ela tem a vida toda torta, eu não posso conversar com ela não.
você era mais torto do que ela. Você era muito mais torta do que ela. Aí hoje você não quer conversar com ela porque ela é torta. Misericórdia. Deus não gosta disso. Deus não quer isso para mim, para você, não. O que Deus quer para nós é que nós sejamos mansos, humildes. Entendeu? Ele era Deus na terra. Ele transformou em homem, semelhante a nós, igualzinho eu e você. Entendeu? Transformou igualzinho eu e você. Nasceu numa manjedoura, né? No meio ali dos cabritos, das vacas. Foi ali, nasceu. Era rei, podia ter nascido no hospital, no melhor hospital naquela época. Nem sei se tinha hospital, mas poderia ter nascido num lugar melhor. Mas não, ele nasceu numa manjedoura, ele foi humilde. Ele já começou o reinado dele com humildade para ensinar eu e você a ser humilde. Para ensinar eu e você a ter humildade no coração. Aí quando ele começou a crescer, ele teve os discípulos, ele foi humilde com os discípulos. Os discípulos erravam, ele corrigiu os discípulos na maior paz. O maior amor do mundo foi do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior amor do mundo foi do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Mas hoje, se a pessoa errar com nós, se a sua esposa errar com você, se o seu marido errar, se o seu patrão errar, se o seu filho errar, misericórdia. A pessoa já vira um giraia, já para ela o mundo acabou. Mas Deus, ele tem a humildade. A humildade, a mansidão. Isso é os dons espirituais que Deus nos deu. Nós precisamos ter os dons. Os dons espirituais. Os dons espirituais é mansidão. É o espírito da mansidão. A pessoa tem que ter o espírito da mansidão. Pastora, mas é difícil ter o espírito da mansidão. Eu sei que é difícil, porque Jesus disse que não seria nada fácil. Que não teria nada fácil na terra. Que nada ia ser fácil. Que nós veio aqui para a terra, aqui, para nós vencer, para nós lutar. Nós não veio aqui para a terra para nós passear, só ficar passeando, só ficar aí comendo do bom e do melhor na terra. Aqui você não vai ter paz. Aqui você não vai ter sossego. Aqui você vai ter guerra. Você vai ter luta. Você vai ter deserto atrás de deserto. Você vai ter guerra para enfrentar todos os dias. Você vai matar um leão e um urso. Gente, Jesus, ele multiplicou. Ele quer multiplicar suas bênçãos. Ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Ele transformou, ele alimentou toda aquela multidão. Presta bem atenção, olha para mim. Ele alimentou toda aquela multidão ali, com 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi transformando, a glória de Deus foi descendo e ele fez algo que ninguém na terra nunca fez, nunca. Não adianta você querer achar culpado, sendo que é você que é o culpado, não adianta. Se você é culpado, você é culpado. Não adianta você querer achar culpado, né? No meio das pessoas, sendo que você é culpado, então é você. Você tem que assumir o seu erro, honrar. Jesus, ele não quer gente preparada para fazer a obra, não. Ele quer pessoa para ele preparar. Não adianta você ir lá abrir uma igreja, abrir uma congregação e falar para Deus assim: Senhor, traz gente convertida para congregar comigo. Não, Deus não. Isso aí você está pedindo perca de tempo, porque Deus não vai te dar
é gente convertido, Deus não vai te dar marido convertido, Deus vai te dar uma pessoa para você orar por ela. Às vezes ela pode até ter bastante dom espiritual que seja bom para você, mas que vai ser fácil, não vai ser não. Deus vai te dar alguma coisa, algo para sua vida, para você trabalhar no espiritual da pessoa. Ah, é complicado. Não, não é complicado não. As coisas de Deus, elas são fáceis de resolver. É só você confiar em Deus, acreditar nele de todo o seu coração e a vitória é sua, no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa entrar assim com providência na sua vida, assim, ó, assim como Jesus entrou na vida do povo samaritano. Mas lembrando que o povo samaritano, eles teve humildade. Aquela mulher samaritana teve humildade. Ela teve humildade para aceitar as palavras de Jesus. Porque na hora que Jesus pediu ali o copo d'água para ela, me dá dessa água para o bebê, ela falou assim, como pode, né? Eu sendo samaritano e eu sendo judeu, você me pedir água. Você não sabe que o povo não conversa com o outro? Quer dizer, tá querendo dar uma lição de moral para Jesus. E Jesus disse, não, se você beber da água que eu tenho, a água que eu tenho, você nunca mais vai voltar a beber dessa água. Você sabe o que acontece muitas das vezes na nossa vida? É que nós vemos uma pessoa humilde, só que tem que a pessoa é humilde, mas ela é sábia. E aí a gente quer dar lição de moral nela. E é na onde que a gente cai do cavalo. A gente quebra a cara. Porque os humilhados, meu irmão, serão exaltados. Os humilhados vão ser exaltados na terra. E não adianta, porque quando Deus humilha uma pessoa, quando Deus ele permite que uma pessoa é humilhada, é porque Ele vai exaltar ela grandemente na terra. Ele vai exaltar ela grandemente na terra. E aí, você sabe o que vai acontecer? Você vai ser exaltado no meio dos seus inimigos. Aí, quando Jesus falou para ela assim, então vai lá e busca o seu marido. Aí ela falou assim, não, eu não tenho marido. Aí ele falou assim, não, você não tem mesmo não, porque você já teve sim que o que você tem não é seu. Quer dizer, ela estava mentindo. Ela estava mentindo que ela não tinha marido, porque ela era uma mulher que ficava com um hoje aqui, outro ali. Mas Jesus não desfez dela, Jesus não desfez, Ele não desfaz de ninguém. A gente vê as qualidades de um cristão é quando ele não desfaz de ninguém. Ele trata todo mundo igual, assim como Jesus trata. E aí Jesus, ele falou assim, vai lá e busca eles, né? E é na hora imediata ela foi e buscou o povo samaritano, buscou ali o povo para poder ouvir a palavra que aquele homem tinha. Porque ela disse para ele assim, verdadeiramente tu és profeta. Quer dizer, porque ele acertou na bucha, né? Acertou que ela não era uma mulher de um homem só. Aí ela foi lá, buscou todo mundo. E outra coisa que eu te falo para você, que é muito importante nessa história da mulher samaritana e da mulher cananeia, é o quê? Que ela, a mulher cananeia, se humilhou diante de Deus e falou para ele que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caía no chão, né? E depois a mulher samaritana, ela não quis a bênção só para ela. Na hora que Jesus falou para ela, vai lá e chama o seu marido, ela chamou toda a cidade. Ela foi uma discípula, ela foi uma missionária, ela foi lá e chamou toda a cidade. Vamos ali que tem um profeta.
Se ela fosse uma pessoa egoísta, ela ia receber a bênção e ficar caladinha. A mulher cananeia também, ela foi humilde. A mulher cananeia também, ela foi humilde. Ela falou assim: Senhor, os cachorrinhos também comem da mesa, do pão, das migalhas que cai no chão do povo rico. Quer dizer, eu quero humilhar diante do Senhor como um cachorro, mas eu quero humilhar na sua presença. O que adianta você humilhar como uma cachorra perante o homem? O que o homem pode te dar? O homem não pode te dar o que Deus pode te dar. Agora Deus pode te honrar. Deus pode te dar. Deus tem para te dar. Aí ele foi e falou para ela: pode ir, a sua filha está curada. Você quer coisa melhor do que isso? Quando você se humilha adiante de Deus e Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma, né? Porque para Deus nada é impossível, porque para Deus tudo é possível, ao que acredita, ao que crê. É isso que você tem que fazer. Você tem que acreditar que Deus, ele pode fazer o melhor na sua vida. É Deus que pode fazer o milagre acontecer na sua vida, não é o homem. O homem vai até um certo ponto, agora Deus não. Deus vai até o infinito por causa de você. Até o infinito. Mas Deus, ele pede para mim e para você só, nós precisamos ser humildes. Aquele povo que estava seguindo Jesus, que estava ali com fome, que não tinha nada para esconder, eles não queriam o abençoador. Eles não queriam, eles não queriam as bênçãos, eles queriam Jesus. Eles queriam ficar perto de Jesus. Mesmo com fome, aquele povo queria ficar perto de Jesus. Mesmo com fome, mesmo com sede, nós temos que procurar a ficar perto de Jesus. Porque Jesus tem como te alimentar e o homem não tem, não. Jesus tem como mudar a sua história assim, ó, num passe de mágica. E o homem não tem. Porque se aquele povo tivesse abandonado Jesus e ido para outro lugar, eles iam passar fome. Como eles ficaram humildes, não ficaram cobrando, ficou ali todo mundo sentadinho, quietinho, ouvindo o mestre. Ficou ali todo mundo humildezinho. Os discípulos que veio e falou para ele: Senhor, tem dias que esse povo está andando atrás de nós, está andando conosco e nós não tem nada para dar de comer para eles. Foi o discípulo que foi lá e falou. Não lembro o nome do discípulo, mas foi o discípulo que foi lá e falou. Aí o que acontece? Ele, com aquela humildade dele, ele falou: vai, procura algo aí no meio da multidão. O discípulo encontrou 3 pão e 2 peixinhos. Ele levantou e multiplicou. Para Deus, é assim. Deus faz desse jeito na nossa vida. Será o que você está precisando que seja multiplicado na sua vida? Você sabe o que acontece na nossa vida, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Nós pedimos tanta coisa que é desnecessária. Nós pedimos tanta coisa para Deus que não precisa, que nós não precisamos. Nós perdemos o nosso tempo com coisa leviana, com coisa que nós não precisamos, com coisa que dá para nós ficar sem. Aí nós ficamos pedindo para Deus. Mas nós esquecemos de pedir para Deus força para permanecer perto dele. Nós esquecemos de pedir para Deus sabedoria para nós falar com Ele. E aí nós pede carro, pede casa, pede roupa, pede avião, pede moto, pede empresa, pede dinheiro. Mas nós esquecemos de pedir assim: Senhor, me dá unção, Senhor, para mim permanecer perto de Ti.
Igualzinho aquele povo permaneceu perto do Senhor com fome. Igualzinho aquele povo foi humilde perto do Senhor. Tem pessoas que é assim, ó. Ela pede algo para Deus e aí tá demorando, ela já fala assim: ah, não, Deus esqueceu de mim. Deus não vai lembrar de mim mais, não. Deus já esqueceu de mim, pode largar a mão. Não vai acontecer. Deus deixa para lá, Deus já esqueceu de mim já. Eu posso esquecer dessa história, não vai acontecer o milagre. É desse jeito. Ela não tem paciência para esperar. Ela quer pedir hoje e ela quer que o milagre aconteça amanhã. E aí Deus ficou ela de cima e pensa assim: não é fácil não. É complicado mexer com o ser humano. Porque o ser humano desde o começo ele vem dando problema. O ser humano desde o começo ele já vem dando problema. A pessoa ela não quer esperar, ela quer que seja do jeito dela, na hora dela, conforme ela quer. Aí Deus fala assim: meu Deus, como que pode? O ser humano é a imagem, a minha semelhança, mas eles não buscam a ser igualzinho eu, eles não buscam a ser pelo menos um pouquinho igualzinho eu. Eles querem ser igualzinho eles querem fazer igualzinho eles. Por que eles não pedem mansidão, sabedoria, entendimento, para entender as coisas de Deus, para saber as coisas de Deus? Por que o ser humano é tão covarde? Por que o ser humano é tão ruim? Por que o ser humano deixa o inimigo usar tanta a boca dele para falar abobrinha, falar abobrinha das coisas de Deus? Falar que Deus não está ajudando. Menino, Deus está te ajudando em muito. Só de você estar vivo já é um milagre. Só de você estar aí de pé já é um milagre. Você está doente, mas Deus está aí com você. Você está hospitalizado, mas Deus está com você. O seu casamento não está indo bem, mas Deus está contigo. Agora tem pessoa que ela mesma amaldiçoa ela. Presta atenção para você ver. Olha que menino. Ela mesmo fala assim: não, esse casamento é uma maldição. Você mesmo amaldiçoa o seu casamento. Esse casamento meu não é de Deus. Uai, você mesmo está amaldiçoando suas coisas. Essa empresa não vai para frente. Nós temos que pensar na hora que nós vai falar. Esse filho meu não muda. Você está profetizando que ele não vai mudar, criatura? Como é que ele vai mudar? Se você mesmo está falando. Então o que acontece? Você tem que entender, você precisa entender que Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar, mas as palavras que saem da sua boca tem que ser palavras para levantar, não para derrubar. Palavras que é para subir, para pôr para cima, não para descer. Quem mora embaixo é o Satanás, para cima é Jesus. Então você tem que botar para subir. Meu casamento é uma benção. E o casamento tá difícil, mas é uma benção. Meu filho tá dando um pouquinho de problema, mas ele vai melhorar, porque eu creio que Deus vai fazer com que ele venha enxergar que ele tá errado. Ele vai melhorar. Você tem que começar a profetizar o contrário. Tudo que é negativo não é de Deus. Deus não anda com coisa negativa. Porque se ele andasse com coisa negativa, na hora que o discípulo chegou perto dele e falou assim: Senhor, o povo está aqui com fome aqui, ó. Como é que nós vamos fazer, Senhor, com esse povo? Ele tinha falado assim: ah, meu Deus do céu, vai morrer todo mundo de fome, né? Não poderia ter falado isso? Não, mas ele não disse. Porque ele já era a própria certeza. Dentro dele não cabia negatividade. Você tem que orar e pedir para Deus, falar assim: Senhor, dentro de mim não cabe negatividade, dentro de mim não cabe não, dentro de mim não cabe mentira, dentro de mim não cabe rancor, dentro de mim não cabe maldade. Eu, Senhor, eu sou nascida de Deus, eu não carrego essas coisas. Deus não carrega essas coisas, eu também não carrego. Deus tem um coração bom, eu também tenho um coração bom. Eu vou dividir um pouco que eu tenho com meus irmãos. Você
está entendendo? É assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que fazer. Porque muitas das vezes você fica aí pensando assim, mas eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer na minha vida? Eu necessito que Deus faça um milagre na minha vida. Eu necessito que Deus venha transformar a minha vida. Então o que acontece? Para você ser transformado, você precisa ter o Espírito de Deus, que é o Espírito de verdade. O Espírito de Deus é o Espírito de verdade. É o Espírito da verdade dentro de você. Se você não tiver o Espírito da verdade, o que você tem? Você tem o Espírito da mentira. É o Espírito maligno. Porque o inimigo, ele procura as casas que estão vazias. As casas que ninguém está morando nela para ele entrar e fazer morada. Se você não estava servindo a Deus, você estava na igreja, estava bem, você cantava, você louvava, você pregava, você evangelizava, você orava para os irmãos, você estava fazendo a diferença, porque o inimigo ele não quer que você faça isso, mas você estava lá, você estava fazendo a diferença. Aí o inimigo ele fica te observando. Ele fica esperando para armar uma cilada para você, para te derrubar. Ele fica armando uma cilada para você, para te fazer com que você caia, para fazer com que você caia e ele pisa por cima. Porque o intuito do nosso adversário é nos humilhar, deixar nós humilhados. Mas se eu e você nós for inteligente, ele não vai conseguir fazer isso. Por que ele não vai conseguir fazer isso, pastor? Glória a Deus. Porque o Espírito da verdade, o Espírito da santidade de Deus está dentro de você, criatura. O Espírito de Deus está dentro de você, você não consegue ser, ninguém consegue te enganar. Ninguém consegue te envergonhar. Deus, ele quer te dar o melhor dessa terra. Ele não quer te dar uma coisa assim que amanhã vai acabar. Ele quer te dar coisas para durar. O amor de Deus é durável, o amor de Deus é eterno. É isso que ele quer te dar. Ele quer te dar o amor dele eterno na sua vida. Ele quer que você conheça o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos, porque nós fica querendo que Deus, ele dá para nós o que nós está pedindo. Mas o que eu e você está pedindo, para Deus não serve. Não é do agrado dele, ele não quer aquilo para nós. Ele quer que eu e você tenha aquilo que ele está desejando para mim e para você. O que Deus está querendo entregar para mim e para você é muito maior. Às vezes você está pedindo uma casa no bairro e Deus está querendo te dar um apartamento, um lugar muito melhor. Às vezes você está pedindo um carro usado e Deus está querendo te dar um carro zero. Deus só está esperando que você obedeça. Deus só está esperando que você seja humilde. A humildade prevalece na nossa vida. O que vai prevalecer na sua vida é a humildade. O que vai prevalecer, que vai fazer você ser mais do que vencedor, é a humildade. Quando José os irmãos de José vendeu ele gritou dentro daquela gaiola: não faz isso comigo não, meus irmãos. Ele podia xingar os irmãos dele, mas dentro dele não cabia esses palavreados. Dentro dele não cabia essas coisas. Então ele só falou: meus irmãos, não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Se eu fiz alguma coisa para vocês, me perdoa. O processo para você ser um vencedor, um processo para você cantar o hino da vitória, um processo para você ser mais do que vencedor em todas as coisas, começa na humildade e na obediência.
Você começa com obediência, obedecendo, obedece. A Bíblia mesmo fala, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você ser obediente do que você se morrer de jejuar e orar. Deus não quer isso. Deus quer que você obedeça e depois você jejua e depois você ora. Primeiro é a obediência. O inimigo foi jogado do céu porque ele não quis obedecer. Então já vem de lá de trás, lá do começo. Já foi lançado por terra a quarta parte dos anjos do céu por causa de desobediência, por causa de rebelião. E você sabe disso, você sabe, você tem a consciência de ser uma pessoa que estuda a Bíblia, você sabe disso. Você sabe que aquelas pessoas que se rebeliam contra as coisas de Deus, se rebeliam contra as coisas do Senhor Jesus Cristo, não vai prosperar, não vai conseguir. Você sabe que é do maligno, mas você está fazendo. Eu não sei porquê, mas você está fazendo. Eu não sei porquê, mas você continua temendo. Eu não sei porquê, mas você continua desobedecendo. E Deus está falando, não faça isso, não faz isso que vai ficar pior para você. Aí você olha e fala, não, eu não tem nada que vai ficar pior para mim não, eu não quero nem saber. Eu quero é assim e vai ter que ser assim. E aí Deus olha lá de cima e fala assim, vai sofrer que nem um aleijado, meu Deus do céu. Deus, ele diz na palavra dele que quando ele escolhe uma pessoa para ele usar na terra, nem que seja sem as pernas, sem os braços, ela vai ser usada. Não adianta nós querer ser querer ser uma coisa que Deus não quer que nós seja. Se Deus escolheu nós para ser, nós vai ser. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia pregar o Evangelho. Nunca. Nunca na minha vida eu achei que eu ia falar do amor de Deus. As pessoas até tinham um ditado na minha vida que falava assim, nasceu torto, até a cinza vai ser torta. Mas Deus consertou o nascimento, Deus consertou a cinza. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu conheci Jesus foi obedecer. Eu obedeci a Deus de todo o meu coração. Se eu tenho alguma coisa hoje é porque eu obedeci a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, ela não pergunta se Deus está no negócio. Ela não pergunta se é de Deus. Ela não pergunta se Deus está de acordo com aquilo. Ela vai e faz e mete o pau e vai para cima. E aí depois quebra a cara e vem tristinho para trás. Uma coisa eu vou te falar para você. Jesus disse, você quer prosperar, você quer vencer, espera no Senhor. Até o Salmo fala, espera com paciência no Senhor. E Ele vai inclinar os ouvidos e vai te dar vitória. Davi esperou, Sara esperou. Abraão esperou, José esperou. Por que você não pode esperar? Porque você não é mais bonito que ninguém. Todos esperaram. Elias esperou dentro da caverna. Todos esperaram. Daniel esperou na cova dos leões. Todos esperou. Sadraque, Mesaque esperou dentro da fornalha. Porque Deus, ele chega na hora certa para te livrar. É isso que você tem que entender, meu irmão. É isso que você tem que entender. Que Deus, ele quer fazer o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim e para você. Hoje, amanhã e sempre. Tá certo? Mas para isso ele quer que você tenha a transformação do Espírito Santo de Deus. A mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse tido a sabedoria, né,
Eu vou contar aqui rapidinho, porque já está acabando o tempo. Se ela tivesse tido a sabedoria de procurar a Deus primeiro, né? Ela não tinha gastado todo o dinheiro dela atrás de benzedor, de curandeiro, dessas coisas. Ela não tinha acabado com todo o dinheiro dela. Hoje em dia, por que se você tivesse... Porque as pessoas falaram de Deus para você. Alguém falou de Deus para você, porque a Bíblia diz que enquanto todos não ficarem sabendo que só Jesus cura, que só Jesus liberta, ele não vai voltar. Então alguém falou de Deus para você, alguém falou de Deus na sua vida. Alguém falou que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma. Alguém falou. Mas você não deu ouvido. Você não prestou atenção. Você não teve a sabedoria para entender que Deus, ele queria fazer de você um vaso novo. Deus queria mudar a sua história, te dar para você coisas novas. Entendeu? Então você não ouviu. Você não ouviu porque você queria ser maior do que Deus. Você queria que, se Deus não fizer, eu mesmo faço com os meus braços. Você está enganado. Você não vai fazer nada e ainda vai voltar com a cara quebrada. Você precisa fazer as coisas diante de Deus, mas fazer as coisas certas. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, já era tarde, ela já tinha gastado todo o dinheiro. Aí ela falou assim, agora a única coisa que, né, nas minhas palavras, que me resta é a última chance, é tipo ganhar na Mega Sena. É a última chance que eu tenho que ir atrás dele, nem que seja pegar nas vestes dele, eu tenho que fazer alguma coisa. É a última chance que eu tenho, porque senão eu vou morrer. E aí foi o que ela fez. Ela pegou, ela não chegou de frente, ela foi humilde, ela foi mansa, né? Ela chegou, ela parou ali num cantinho quietinha, sem conversar com ninguém, porque quando você vê um cristão caladinho, quietinho no canto, pode saber que ele é obediente. Pode saber. Porque crente não conversa demais. Crente conversa demais só no culto. Lá embaixo crente conversa pouco. Por que crente conversa pouco? Porque é melhor você conversar pouco do que você ficar falando abobrinha. Não é? Aí o que acontece? Ela foi, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas ela poderia ter sido curada antes, se ela tivesse dado ouvido às palavras do Senhor Jesus. Agora, quer ver um povo mal agradecido? Foi aqueles 10 leprosos. 9, né? Porque só um voltou para agradecer. Meu Deus, como que pode? E aí você fala assim para mim, não, mas isso aí aconteceu só lá no passado. Não, hoje acontece também. Ixi, acontece demais. Você fazer tudo, você ora, você jejua, você vai para o monte, para a pessoa, e depois a pessoa não volta nem para falar um obrigado para você. Igualzinho aqueles leprosos que Jesus curou. Mas não tem problema. Você não tem que esperar agradecimento do ser humano. Você tem que esperar de Deus. Deus nunca vai deixar de te honrar na terra. Deus nunca vai deixar de te dar vitória. Então você tem que esperar de Deus. Ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você e vai fazer com que você canta o hino da vitória. Você pode ajudar, você pode fazer o que for para a pessoa hoje. Se ela não te agradecer, Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar. Deus não esquece de ninguém. Ainda mais daqueles que buscam a Deus, que faz a obra de Deus perfeita. Deus não esquece. Você pode ter certeza que Deus não esquece. E aí o que acontece? Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, através dessa reflexão.
você ouve essa reflexão, você compartilha com as pessoas, ajuda as pessoas. Porque tem pessoa que quando está lá no mundo, ela é de um jeito. Aí quando ela vira crente, aí ela quer ser crente demais. Deus não quer que ninguém seja cristão demais, evangélico demais, crente demais. Deus quer que a pessoa seja um padrão, normal. Deus quer que eu e você, nós sejamos obedientes a Ele. Nós fazemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Só isso. Porque para Deus, eu vou te falar um negócio para você. Para Deus nada é impossível. Aquela multidão foi alimentada, glória a Deus. Aquela multidão foi uma multidão que agradeceu, né? Porque elas ficaram ali, eles esperaram, sentado, humilde pelo mestre. Eles acreditou que ali eles poderiam ficar ali, porque ali eles não iam morrer de fome, né? Ali tinha muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas que às vezes também não era crente, não tinha conhecido Jesus, mas a partir daquele dia, daquela hora que teve aquela multiplicação daqueles pão e daqueles peixes, a pessoa passou a ser crente, passou a acreditar, assim como acontece na nossa vida. Às vezes nós vemos um milagre tão grande na vida da pessoa que nós aceitamos Jesus. Por que nós aceitamos Jesus? Porque o milagre da pessoa foi tão grande. Às vezes você está assim e a pessoa foi curado perto de você, foi liberto das drogas, foi liberto do vício. E aí você fala assim, mas gente, se aquela pessoa foi liberta, eu também posso ser. Se aquela pessoa foi curado, eu também posso ser curado. Então o que acontece? Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer isso por nós. Do mesmo jeito que a multidão ficou lá perto de Jesus. Eles não arredaram os pés. Eles ficaram ali perto do Senhor, esperando, né? Porque sabia que dali ia sair coisa boa. Porque com Deus, meu filho, você nunca vai perder. Você nunca vai perder. Porque Deus, Ele é amor. E o amor sempre vence. Então nós devemos acreditar nas coisas de Deus. Acreditar no milagre. Que mais cedo ou mais tarde, você vai cantar o hino da vitória. Mais cedo ou mais tarde, você vai dar a volta por cima. Hoje, aparentemente hoje, você está sendo humilhado. Aparentemente hoje você está sendo perseguido. Mas amanhã pertence a Deus, meu irmão. O amanhã pertence a Deus. Hoje você está aí com esse monte de cheque para pagar, não tem dinheiro. Você está aí com a conta, a prestação da casa, prestação do carro, prestação de um empréstimo que você fez, tudo para pagar e você não tem dinheiro. Mas eu posso te falar uma coisa para você, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e faz o bem. Porque Ele não vai te desamparar. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai te honrar. Ele vai mandar te buscar na terra de Odebá. Vai te honrar. Ele vai mandar te buscar. Ele vai mandar o anjo entregar a bênção na sua casa. Eu quero profetizar na sua vida. Hoje, o anjo está indo em direção à sua casa, entregar na sua vida uma grande bênção. Ele está indo com a bandeja de ouro na mão. Ele vai te entregar uma grande bênção. E você ainda vai voltar aqui no canal e contar um milagre. Você ainda vai voltar aqui no canal e contar o milagre que Deus fez na sua vida. Que Deus fez na sua casa. Você vai ver, você vai voltar aqui e vai contar. Vai contar um milagre porque vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai voltar aqui e vai contar um milagre. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar no seu celeiro. Deus vai multiplicar no seu guarda-roupa.
Deus vai multiplicar no tanque do seu carro. Deus vai multiplicar na sua empresa. Deus vai multiplicar o seu salário. Se você ouviu essa palavra, se você ouviu e guardou essa palavra, Deus vai multiplicar na sua vida no nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, Ele não é Deus de mentira, Ele não é Deus de engano, Ele não é Deus de palavras que fala hoje e volta para trás. Não, Ele não faz isso. A palavra de Deus, ela só vai para frente. E Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua casa. Basta você acreditar e colocar a sua fé em prática. Basta você acreditar e colocar a sua fé em prática para receber o milagre. Para você receber que Deus, Ele é maior do que todos os seus problemas. O seu problema pode ser grande o tanto que for. O nosso Deus é maior do que esse problema. O nosso Deus é maior do que essa dificuldade que você está enfrentando, que você está passando. Você pode hoje estar doente, acamado, mas para Deus chegar e fazer um milagre na sua vida, Ele não precisa pedir a permissão de ninguém. Ele não precisa pedir a permissão de ninguém para te abençoar. Ele não precisa pedir a permissão de ninguém para te dar vitória. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com essa pessoa, Senhor, que ela precisa, Senhor, dessa multiplicação. Ela precisa, Senhor, dessa bênção, Senhor, na vida dela, na vida dele, na casa dela, na casa dele, na saúde, Senhor, na vida sentimental, na vida financeira. Essa pessoa, Senhor, ela precisa de um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor, que venha acontecer na vida dela no nome de Jesus Cristo. Senhor, que o milagre venha acontecer na casa dela no nome de Jesus. Eu profetizo que o milagre que o Senhor fez lá atrás, que hoje esse milagre venha acontecer na vida dessa mulher, na vida desse homem. Porque toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Seja dada somente ao Senhor que fez todas essas coisas. Nós sabemos que o Senhor fez todas essas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor, que a cura e a libertação alcance essa pessoa na onde ela estiver. Que até hoje essa pessoa, Senhor, ela não acreditava. Mas a partir de hoje, Senhor, ela vem acreditar nas palavras do Senhor. Ela vem acreditar no milagre na vida, Senhor, na vida dela. Um milagre, Senhor, na vida dela. Senhor, que ela venha alcançar, Senhor, a vitória nas mãos dela. A vitória venha ser assim nas mãos dela. Ela venha passar assim, Senhor, e venha aqui chegar aqui até aqui nas mãos dela. Meu Deus, eu creio, Senhor, que a vitória é do povo de Deus. Eu creio que o Senhor vai dar condições para essa mulher pagar todas as contas, as dívidas dela. O Senhor vai dar condições para ela pagar as contas, pagar as dívidas. O Senhor vai dar condições para essa mulher vencer, Senhor, todo o mal. Para ela vencer todos os obstáculos. Para ela ser curada. Para que a bênção da multiplicação, Senhor, venha acontecer na vida dela. Para que a bênção, Senhor, da multiplicação venha acontecer no meio da família dela. No nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que somente o Senhor é Deus na nossa vida. Somente o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Não tem outro, Senhor. Nós não temos outro Deus a não ser o Deus que pode fazer essa multiplicação na nossa vida. Os peixes eram pequenos, os pão era pequeno, mas o Senhor era grande. Era grande naquele dia, Senhor. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida daquele povo.
Então, para o Senhor, o pequeno, o Senhor se transforma em grande. Porque para o Senhor, coisa grande não tem problema, porque o Senhor é a coisa grande. Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe. Fica na paz.